Você já parou para pensar que, mesmo em meio ao mundo cheio de possibilidades, ainda há pessoas que se sentem vazias, que sentem um vazio tão profundo que chega ao ponto de engolir tudo ao seu redor? Às vezes o vazio não é a ausência de algo, mas sim uma falta de sentido daquilo que já está ali. E hoje eu e você vamos tentar compreender um pouco como é que a falta de sentido e a falta de propósito pode tornar pessoas fracas, pode produzir pessoas frágeis. E para isso, para entender esse assunto, a gente vai dialogar, fazer uso do pensamento de Viktor Frankl, que é um psiquiatra, um médico psiquiatra que se dedicou a estudar o sentido da vida, né? Em primeiro lugar, a gente precisa tentar pensar na diferença entre sentido da vida e propósito, né? Existe algumas alguns enganos, né? Geralmente se pensa que o sentido da vida é a mesma coisa de propósito, e de certa forma não é assim que a teoria do Viktor Frankl, não é assim que ele concebeu, né? O Viktor Frankl, ele propõe uma diferença entre sentido da vida e propósito. Dentro de sua teoria, Viktor Frankl diz que o sentido da vida é aquilo que nos orienta, né? E ele acreditava que todo homem é capaz de buscar o sentido da sua vida, mas não necessariamente que todos precisem de encontrar um sentido para a vida. E o que seria o propósito para o Viktor Frankl? O propósito é aquilo que você se propõe a fazer para alcançar esse sentido. Então, seria mais ou menos o sentido da vida é aquilo que, que me orienta, é aquilo que nos orienta. E o propósito é a ação que a gente se coloca a fazer para seguir esse caminho do sentido, né? E aí é preciso a gente pensar como é que esse sentido ele pode estar contribuindo para que os indivíduos, os seres humanos, eles possam ser cada vez mais fortes e resilientes, né? Hoje a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais sem resistência à questão dos sofrimentos, das dificuldades. Existe uma grande dificuldade de lidar com os reveses da vida, né? E diante da teoria do Viktor Frankl, é justamente pensar como é que esse indivíduo ele vai lidar com suas adversidades, né?
E aí o Viktor Frankl, ele diz o seguinte: como o sentido da vida é aquilo que nos orienta, é aquilo que, que faz com que a gente saiba em que direção podemos estar seguindo, né? E a partir daí delimitar um propósito. Só que como é que esse sentido da vida ele consegue, né, nos guiar? E aí o Viktor Frankl ele vai dizer que o sentido da vida ele consegue fazer isso porque ele tem uma característica de nos jogar para fora de nós mesmos. E aí vai de fato de encontro a cultura em que a gente vive hoje. A gente vive uma cultura hoje de muito egoísmo, de muito individualismo, né? Pessoas que cada vez mais se, se, se jogam para dentro de si mesmas, que fazem atividades em prol delas mesmas, movidas por objetivos egoístas, seja ganhar dinheiro, seja por status sociais, seja por aparecer numa rede social, seja para ter engajamento. Tudo é voltado para a alimentação de um ego. E justamente esse movimento, né, dessa cultura que prolifera esses comportamentos egoístas é o que dificulta os seres humanos hoje de se abrirem para um sentido da vida. Porque o sentido da vida ele não pode ser encontrado quando você está voltado para você mesmo. É uma característica intrínseca do sentido da vida. Ele precisa ser um movimento transcendente, ou seja, eu preciso me abrir para uma tarefa, para um outro, lidar com alguma adversidade, que é a terceira via, que é a questão do sofrimento. Então existem 3 vias que o Viktor Frankl ele fala que são vias que possibilitam o ser humano encontrar um sentido para a vida, né? Que é através do amor, você se encontrar uma pessoa amada, seja um relacionamento amoroso, seja fraterno, né? Uma amizade. A segunda via, a via da tarefa a ser realizada, ou seja, você exercer, você praticar uma atividade e essa atividade ela pode lhe proporcionar, se você se abrir realmente para ela vai lhe proporcionar você encontrar um sentido da vida. E aí a terceira via é a via do sofrimento, né? E aí, diante desse sofrimento, você pode encontrar um sentido para a vida. Então é muito isso que a gente vive hoje. A gente vive numa realidade em que somos cada vez mais culturalmente impelidos a nos dobrarmos
a nós mesmos, estabelecer comportamentos cada vez mais individuais, ter objetivos cada vez mais individuais, e aí essa questão da abertura para o outro, de uma atividade que nos leve para fora de nós, isso acaba se perdendo. E isso é um grande desafio para a gente, né? É quase um movimento de contracultura, né? Você ir contra uma cultura que é uma cultura do egoísmo e tentar fazer um movimento diferente. Então, esse é um assunto muito atual, né? Que o Viktor Frankl ele tem muito a contribuir com esse assunto, e infelizmente a perspectiva é que o desafio fique cada vez mais complicado de se enfrentar, né? Mas a visão do Frankl nos convida a ser otimistas, né? Então, é isso. Eu vou convidar vocês a deixar nos comentários suas contribuições para o vídeo. Vamos continuar a discussão desse vídeo. E é isso, meu povo. Se você gostou, chegou até aqui, gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Isso vai me ajudar demais, demais. Agradeço a companhia. Valeu, pessoal. Permaneçam bem. Fiquem bem. Fiquem forte. Valeu. Tchau.